Isabel Veloso, influencer cristã que está vivendo com câncer terminal, com previsão de 6 meses de vida, emociona no podcast Inteligência Limitada. Vale muito a pena assistir na íntegra. Logo no ano que eu fiquei doente que eu parei de ir, mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido, não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus, eu sempre ia na igreja evangélica. Depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? Em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Um tempo antes de eu descobrir, acho que... não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que eu tenho, sabe? Me cura. Por que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo... E nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim, sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu E comigo. eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia... literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente médico, quando a gente orienta continuar com o tratamento, imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia para tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem tratamento para esse câncer. A gente pode, né, no caso dela ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Quando foi que te deram alguma data, algum prazo? Foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, mas me fala um tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas. Sim. Foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, como você tá sem tratamento, vamos jogar então 6 meses, mas
pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também em relação a tempo e insisti também porque eu queria saber, sabe? É porque, como paciente, é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma. Eu quero ter pelo menos um. Pode ser para mais ou para menos, mas eu tenho que ter uma ideia. Só chuta. Pra planejar. Daí, a minha médica de lá já falou: pela localização eu te dou de 2 a 4. Só eu falei: como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe? Entendi. Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses pra mais, sabe? Porque, cara, como é que você lida sabendo que você, tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra mim casar. Eu fico muito feliz que o tumor tá pequeno, porque pode ser que o tempo aumente um pouco. Vai mudar. Eu sei que como eu não tô fazendo tratamento pra doença, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe? Porque a doença, ela vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar. E eu vi em algum vídeo seu você falando que você não veio pra ser curada, você veio pra curar. O que isso significa? Achei isso tão bonito. Agora sim eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero. Mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala: você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. Que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado pra você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso pras pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é pra minha vida, sabe? Machuca, claro que machuca, mas daí se eu ficar só chorando e me martirizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir. Claro que não é todo tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito porque como que ela tem uma doença terminal se ela tá sorrindo? Nossa. Como que ela tá
comendo se ela tem uma doença terminal, tipo, só que não é assim, cara, sabe? Tipo, eu tô estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então eu confio na Melina pra isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. E então, o que vier pra mim, veio, sabe? E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Tipo, eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas, ou vou ter num momento assim, entendeu? Então, tipo, o que me resta é saber... Viver o agora. É viver o agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito, porque ninguém é forte o tempo inteiro. E apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor, no sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor para quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia para Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum para aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então eu sou muito grata, que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. Que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui, pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. Isabel Veloso, influencer cristã que está vivendo com câncer terminal, com previsão de 6 meses de vida, emociona no podcast Inteligência Limitada. Vale muito a pena assistir na íntegra. Logo no ano que eu fiquei doente que eu parei de ir, mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus. Eu sempre ia na igreja evangélica. Depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? Em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo. Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Um tempo antes de eu descobrir, acho que...
não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que que eu tenho, sabe, me cura, por que que eu tô sentindo isso, sabe, tipo, e nunca melhora, sabe, eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim, sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu E comigo. eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar uma... Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Puxa. Ai. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia, literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente médico, quando a gente orienta continuar com o tratamento, imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia para tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem tratamento para esse câncer. A gente pode, né, no caso dela ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Quando foi que te deram alguma data, algum prazo? Foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Tá. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, mas me fala um tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas. Sim. Foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, como você tá sem tratamento, vamos jogar então 6 meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também em relação a tempo e insisti também porque eu queria saber, sabe? Porque como paciente é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma. Quero ter pelo menos pode ser pra mais ou pra menos, mas eu tenho que ter uma ideia. Só chuta. Pra planejar, e daí, né? a minha médica de lá já falou, pela localização eu te dou de 2 a 4. Só eu falei, como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe? Entendi. Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses pra mais, sabe? Porque... Cara, como é que você lida sabendo que você, tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra mim casar. Eu fico muito feliz que o tumor tá pequeno, porque pode ser que o tempo aumente um pouco. Vai mudar. Eu sei que como eu não tô fazendo tratamento pra doença, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe? Porque a doença, ela
vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar. E eu vi em algum vídeo seu falando que você não veio pra ser curada, você veio pra curar. O que isso significa? Achei isso tão bonito. Agora sim eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero. Mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé, só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável, quantas crianças. O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo, então eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. Que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado pra você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso pras pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é pra minha vida, sabe? Machuca, claro que machuca, mas daí se eu ficar só chorando e me martirizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir. Claro que não é todo tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito, porque como que ela tem uma doença terminal se ela tá sorrindo? Nossa. Como que ela tá comendo se ela tem uma doença terminal? Só que não é assim, cara, sabe? Eu tô estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então eu confio na Melina pra isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. E então, o que vier pra mim, veio, sabe? E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas, ou vou ter num momento assim, entendeu? Então, o que me resta é saber... Viver o agora. É viver o agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito, porque ninguém é forte o tempo inteiro. E apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor, no sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor para quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%.
Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então, eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só viva, tipo... Respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe, tipo... Aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe. Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer.